Bom, então vamos lá para a página 39 do livro didático, para a gente corrigir os exercícios, tá? Bom, então ali no exercício 1 fala assim para nós: leia a curiosidade a seguir e responda as questões propostas. O ar que você respira nem sempre é tão puro como deveria, principalmente se você mora numa cidade grande. Todos os dias você respira 20 bilhões de partículas de poluição, pó e sujeira. A boa notícia é que seu corpo tem os seus métodos de lidar com intrusos. E aí embaixo fala quais os órgãos do sistema respiratório. Então, quais são os órgãos do sistema respiratório? Cavidades nasais, traqueia, brônquios, pulmão, bronquiolos, alvéolos pulmonares. Epiglotite conta? Não, a epiglotite não, mas tu esqueceu a faringe e a laringe, né? Então, são cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, né, os alvéolos e os pulmões em si, tá? Então aí, Felipe, só falta tu colocar a faringe e a laringe, tá? A epiglotite não precisa. Oi, Gabriel? Pode falar a partir da traqueia? Brônquios, bronquíolos, alvéolos. Antes da traqueia vem o quê? Só um pouquinho. E pulmões. Antes da traqueia vem as cavidades nasais. Tá. Faringe. Tá. E laringe. Tá. Aí traqueia. Brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Tá? Depois a B diz assim: explique o que esses órgãos fazem para evitar a entrada de partículas estranhas para as vias aéreas. As cavidades nasais filtram, a laringe e a faringe transportam, traqueia aquece. Na real, a laringe e a faringe aquecem também, mas tipo, é menor. Traqueia aquece, os brônquios levam o ar até os pulmões, o bronquiolo e o alvéolo pulmonar converte. Tá. A tua resposta está super completa, tá? Poderia só colocar aqui as cavidades nasais. Elas possuem pelos e mucos que retêm as partículas, tá? E a traqueia tem os cílios, aqueles que se movem e expulsam corpos estranhos, tá? Tua resposta está super completa. Poderia ter parado só na traqueia, tá? Que tem os cílios ali que expulsam os corpos estranhos. Peraí, tia, uma pergunta que eu tenho. O coronavírus, por que esses cílios, eles não expulsam o coronavírus assim direito? O coronavírus, ele é um vírus, ele não é uma poluição. Isso aí, perfeito, tá? Geralmente, quando tem infecção por vírus, a gente não tem muito o que fazer, né? Ele vai entrar. Quando a gente tem alguma infecção bacteriana, acontece que aqui na nossa garganta a gente tem as amígdalas,
que aí elas incham, né, para tentar impedir a entrada da bactéria. Agora, o vírus é muito complicado, tá? É muito complicado da gente evitar a entrada dele, tá? Quando é vírus, não fica para os órgãos do corpo, fica para os anticorpos. Isso aí. E aí, até o corpo conseguir produzir anticorpo, demora um tempo. Oi. Que página a gente tá? A gente está corrigindo a página 39. Tá bom. Tá? Qual a pergunta? Agora a gente vai para 2. Tá bem? Tá. Exercício 2, então, tá pedindo para a gente numerar a segunda coluna de acordo com a primeira, com relação ali às características, Como é que fica a sequência ali? Fica 4, 1, 5, 2, 3. Isso aí, tá? 4, 1, 5, 2 e 3. Qual é a resposta da B? A B é que nas cavidades nasais nós temos os pelos e o muco, que retém as partículas de poluição. E na traqueia a gente tem os cílios, que se movem expulsando, então, esses corpos estranhos. Tá? Um retém, o outro expulsa o que pode ter entrado ali, tá bem? Bom. Peraí, nas cavidades nasais temos os pelos e muco. Que retém as partículas. Os pelos e o muco retêm a partícula. E na traqueia a gente tem os cílios que se movem e expulsam os corpos estranhos. Ok, beleza. Tá? Aí na 3 diz assim, pede pra gente ler o texto. Então diz, a bronquite é uma doença causada por uma inflamação nos brônquios e bronquíolos. A produção de muco pelas células que os revestem aumenta, o que dificulta a passagem de ar até os alvéolos pulmonares. No tratamento de pacientes... Só um pouquinho que eu vou desligar aqui o microfone. No tratamento de pacientes com bronquite, muitas vezes é utilizada a combinação de medicamentos e inaladores que estimulam a dilatação das paredes dos brônquios. O inalador vaporiza o medicamento que é inalado pelo paciente, atingindo diretamente os brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares, de forma que melhora a respiração e facilita a eliminação do excesso de muco produzido. Explique por que em pacientes com bronquite devem ser utilizados medicamentos que dilatem brônquios e bronquíolos. Para facilitar a entrada de ar. Isso aí, tá? Para facilitar a entrada de ar. A pessoa que tem bronquite, ela vai ter uma dificuldade no respirar e essa região ela vai estar afetada, tá bem? Então é para facilitar a entrada de ar. A B. Grife no texto a forma com que o inalador facilita o tratamento. Qual é ali a parte que tem que grifar? O inalador vaporiza o medicamento que é inalado pelo paciente, atingindo diretamente os brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, de forma que melhora a respiração e facilita a eliminação de excesso de muco produzido. Isso aí, é lá na página 39, tá? Não sei quem que tá perguntando. Então, é toda a última frase ali do parágrafo que vocês têm que marcar. Ui? Ô, tia, se eu não me engano, eu já tive bronquite. Já teve bronquite? Vou perguntar pro meu pai se é bronquite ou é outra coisa. Tem nome parecido. Peraí. Tá, tem a bronquiolite também. Eu, quando estava no balé, eu tinha.
Tu tinha bronquite. bronquite? Usava bombinha? Não, eu não usava bombinha, eu tinha que tomar um remédio lá. Eu tinha um pouquinho de bronquite, era um pouco leve a bronquite. Ah, era leve. Né? Prof, Oi. eu tenho bronquite e renite e mais outras coisas aí. Ah, é complicado, Meu Deus. né? Tadinho. A asma também vai afetar ali a parte de envio, né, do oxigênio para os capilares. Então, às vezes, quem tem asma também usa bombinha, tá? Ô, tia, Oi. é horrível ter bronquite, né? É horrível, é Tu horrível. tem que ficar toda hora usando inalador, e toda hora. Eu tenho bronquite crônico desde pequeno e é um saco, porque eu já fui várias vezes pro hospital por causa desse bronquite. É horrível, né? E aí tem que fazer até nebulização para conseguir fazer com que os brônquios se dilatem para respirar melhor. Sim, Eu fazia é muito ruim. nebulização. Pessoal, quem tem bronquite tem que cuidar mais aí para não pegar o Covid, tá? Porque o Covid ele vai afetar os pulmões, é uma doença que afeta os pulmões. Então, quem já tem um problema pulmonar prejudica mais ainda, tá? Então, quem tem problema respiratório tem que se cuidar mais ainda, tá? Ô tia, eu acho que todo mundo já teve alguma doença de respiratória, assim, tipo bronquite, asma, sei lá. Se todo mundo que tá nessa aula aqui mora em Rio Grande, provavelmente todo mundo que tá nessa aula aqui já teve alguma doença respiratória, porque Rio Grande é uma das cidades Mais que mais úmido. tem doença respiratória. Isso, porque é muito úmido. Professora, Mas se é rinite e sinusite, a rinite e a sinusite ela fica no rosto, né? Eu A, tenho rinite, a sinusite ela é uma inflamação aqui nessa parte dos seios nasais, né? E a rinite seria uma alergia, uma irritação ali na parte das narinas, da cavidade nasal. Então não é tão prejudicial quanto a que chega lá nos brônquios. tia, eu me enganei. Eu pensava que era bronquite. Eu tinha, acho que um pouquinho de bronquite, mas o que eu tenho mais é rinite. Desde que eu estava começando, assim, a dançar balé. Quando era pequenininha. Rinite aqui, então, em Rio Grande, é batata. Eu tenho. Porque todo eu tinha mundo... quando era pequeno. Por causa da umidade, do ar, é horrível. Eu já tive adenoide já. Adenoide. Tirasses os adenoides? Já Tratamento. fiz tratamento. Tratamento. Adenoide? É como se fosse assim umas carninhas esponjosas nas cavidades nasais. Ah, tá. Eu acho que eu também já tive isso. Só que tem que cuidar, porque às vezes tu retira e volta. Eu tinha retirado, acho que foi até numa cirurgia que eu tinha. Isso, é. Porque era quando era bem pequenininho, eu nem me lembro. Só lembro que uma mesmo. vez a minha mãe me contou isso. Eu já tinha feito uma cirurgia pra tirar uns trecos no meu nariz. Isso aí. Agora, Quem tem rinite também geralmente tem desvio de septo. O que é o septo? Entre as duas cavidades nasais a gente tem essa parte que é cartilagem, né? Então, que direciona o ar de forma correta para os pulmões. Quem tem rinite geralmente coça o nariz. E esse coçar o nariz, fazer isso aqui, ó, faz com que esse septo, essa cartilagem que tem entre as duas cavidades nasais, ela se entorte. E aí é um desvio, que aí tem um erro lá na entrada de ar. Um dos lados pode ficar mais fechado que o outro. Vamos lá para a página. Oi? Eu tenho rinite e quando eu espirro uma vez eu não paro mais de espirrar. Ah, é. Rinite é assim. Quando começa a espirrar por causa de alguma coisa, um cheiro, uma poeira, aí não para mais. E aí o nariz começa a escorrer e aí tu não consegue. Eu não sei se é da rinite ou se é alguma coisa normal, mas sempre que eu bato meu nariz, me dá uma vontade de espirrar. É sempre. Quer dizer, nem sempre. Tem umas vezes que não. Tipo, eu já tomei um chute na cara Meu e Deus. não me deu vontade de espirrar. Nossa. Na real, e o pior é que o chute na cara me fez vencer uma luta. Ah, bom, então tá. Aí valeu a pena, então, o chute.
Levou um chute na cara, Gui. Não, é porque eu tava no campeonato, e daí, tipo, não valia chute na cara. Porque o cara era bem maior que eu. E como eu era menor que ele, não valia chute na cabeça. Só que ele ficou me dando chute na cabeça até ser desqualificado. E aí eu ganhei. Ah, burro ele, esperto tu, né? Boa, Maravilha. boa tática. É o meu lema. Se você não pode ganhar o adversário de uma maneira convencional, você tem 3 opções. Faça ele desistir, faça ele se desqualificar, ou marque ponto e depois fique fugindo da luta. Professora, Oi. Boa tática, amiguinho. professora, Oi, Rian. tecnicamente o Guilherme também deu cabeçada no pé do cara. É verdade. Mas não foi desqualificado por causa disso, então tá valendo. Exato. Pessoal, vamos ali para a página 21, então, do livro de atividades. Ali naquele exercício 8, é igual o exercício 2 lá do livro didático, né? A gente tem que numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. E como é que fica aí essa sequência? 4, 1, 5, 3, 2. 4, 1, 5, 2, 3. 4, 1, 5, 2, 3. Tá bom. É a mesma. É a mesma. É a mesma. Ô, tia, que página de atividades? 21. Tá? Então, o exercício 8 é idêntico ao exercício 2 lá da página 39. 4, 1, 5, 2, Fica a mesma 3. sequência. 4, 1, 5, 2, 3. Ô, tio, eu tenho certeza absoluta que eles não fizeram isso. Eu tenho certeza absoluta que eles fizeram isso de propósito. Fizeram de propósito para ver se ia acertar. Aí agora vamos lá para a página 22, tá? Então, o exercício 9 ali tá pedindo para a gente colocar as partes das estruturas do sistema respiratório. Então, qual é a primeira estrutura ali que a gente está vendo? Cavidades nasais. Cavidades nasais. Cavidades nasais. Tá? O que aconteceu? Eu tava, eu tinha pegado assim, virei o computador pra mim, enquanto eu tava lavando a louça pra fazer meu achocolatado. Daí eu ficava ali, quando você perguntava uma coisa, eu olhava pro meu livro e respondia. Aham. Quando eu fui pro fogão, eu ficava de olho assim, se tu perguntasse mais alguma coisa, eu já ia correndo pro meu livro. Isso aí, perfeito. Abaixo... Isso aí. Abaixo da cavidade nasal, o que a gente tem? Faringe. Traqueia, tá? A faringe é lá mais em cima. A faringe é entre o nariz e a boca, tá? Então, a traqueia. Depois da traqueia, nós temos... Brônquio? Brônquios. Brônquio. Peraí, tia, que eu não me dei de conta que vocês já estavam na outra página. Pode repetir. Tá, então, cavidades nasais, traqueia. Cavidades nasais, traqueia e brônquios. Abaixo dos brônquios nós temos... Bronquíolos. 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 Depois dos bronquíolos nós temos... Pulmões. Pulmões. Tá? Então, repetindo, cavidades nasais, traqueia, brônquios, bronquíolos e pulmões. Tá? Depois, no exercício 10, fala assim para nós. Diferencie os processos respiratórios de inspiração e expiração. Posso falar, tia? Pode falar. Inspiração. Contrai, move-se para baixo
E a expiração, relaxa, move-se para cima. Tá, mas aí tu tem que ver o que move-se, né? Oi. Eu coloquei só que em um o ar entra, inspiração, e no outro o ar sai. Professora. Não, tem que ser mais completo. Oi. Olha que Eu vou ter... Deixa eu falar. O peito estufa? Não é estufa, é... Expande. Expande. O peito expande junto com o pulmão. Uhum. Essa é a respiração. Não, é inspiração. E a respiração é quando você relaxa o pulmão, relaxa o peito e solta todo o ar de volta. Tá. Então, na inspiração, quando o ar entra, tá? Ocorre a contração dos músculos do diafragma e os intercostais, tá? Expande, né? Expandindo a caixa torácica e enchendo os pulmões, tá? Na expiração, o diafragma e os músculos relaxam e o ar é expelido, tá? Então, vou repetir. Na inspiração, ocorre a contração do diafragma e dos músculos intercostais, vírgula, expandindo a caixa torácica e enchendo os pulmões de ar. Na expiração, o diafragma e os músculos intercostais relaxam e o ar sai, tá? Ok? Peraí, tia, que eu ainda tô escrevendo aqui. Tá bom. O diafragma se contrai. E o ar entra. Todo mundo entrou em silêncio. Oi? Todo mundo entrou em silêncio. Porque eu tô esperando terminarem de copiar. Terminei. Tá? Bom, depois na 11, sobre os cuidados com a saúde do sistema respiratório, assinar a alternativa correta. Qual é a alternativa correta? Aí. Qual? A, I, E. Só A, tá? Acho usado toda hora, tipo, é só A. Só a letra A, tá? Por quê? Por que a E tá errada? O efizema pulmonar, ele não é isso, tá? O efizema pulmonar, ele é uma má formação das células, tá? Que causa então, a degeneração lá do órgão, tá certo? Ele não é bom, não. Bom, na 12. Leia o texto a seguir e depois responda as perguntas.
Então, o texto diz assim: doença do aparelho respiratório, respiração a fundo. Ao partir do nariz, o ar deveria entrar no mais eficiente aparelho de condicionamento, mas isso geralmente não acontece porque os caminhos que levam aos pulmões estão danificados pela fumaça, da poluição e dos cigarros. O ar ainda pode ser considerado uma suspensão de partículas e, teoricamente, nenhuma delas deve entrar nos pulmões. Para defendê-los, as vias aéreas possuem células gorduchas, as calciformes, que não param de produzir uma substância grudenta, o muco. Dessa maneira, as partículas de poluentes vão ficando coladas nas paredes das vias aéreas, à medida que o ar passa. Esse muco, por sua vez, é constantemente arrastado para cima, até ser engolido na altura da glote. Sem que se perceba, quem realiza esse serviço de limpeza, varrendo o muco contra a força da gravidade, são minúsculas células, cada qual com 200 microscópicos cílios em média. Quando esse transporte deixa de ser eficiente, o muco passa a se acumular. Em um ato reflexo, os músculos abdominais se contraem com violência para que um forte jato de ar expulse esse excesso. É a tosse. O espirro tem um papel semelhante, embora cause mais efeito para limpar as vias aéreas superiores, como o nariz. Após uma inspiração profunda, ocorre uma expiração súbita pela boca, com o ar atingindo uma velocidade de até 150 km por hora, tá? Então, a gente não deve segurar o espirro de jeito nenhum, tá? A gente tem que deixar o espirro sair. É muito forte. Muito mais rápido que forte. um carro. Porque aí vai lá, a pessoa vai espirrar e quebra a parede. Tá? Por isso que a gente não pode segurar o espirro, sabe? Fazer... Tem gente que faz. Porque aí o ar, em vez de sair, ele vai ir para os órgãos e pode afetar, tá? Bom, letra A. Qual a estratégia apresentada pelo nosso corpo para impedir a entrada de poluentes juntamente com o ar inspirado? Essa pergunta é igualzinha a uma que vocês responderam. O espirro? Não. Nas vias aéreas ocorre a produção de muco, na qual ajuda a grudar as partículas de ar, de poluentes expirados. E esse muco ele é eliminado pelo movimento dos cílios. É praticamente igual lá aquela outra que estava perguntando de como os poluentes não entram no nosso sistema respiratório, tá? Só que aqui, em vez de a gente falar dos pelos, também a gente só fala do muco, tá? Que o muco gruda as partículas poluentes do ar e os cílios fazem com que esse muco seja eliminado, né? Seja liberado. Peraí, então a resposta é o muco... Nas vias aéreas ocorre a produção de muco. Peraí, tia. Nas vias aéreas... Ocorre a produção de muco. Peraí. Tá. Ocorre a produção de muco. Ocorre a produção de muco. No qual fica grudada
No qual... Repete, prof. Nas vias aéreas. Não, só esse finalzinho mesmo. Não escutei. Ocorre a produção de muco, no qual fica grudada. Grande parte das partículas poluentes do ar inspirado. No qual fica grudada grande parte das partículas poluentes do ar inspirado. Ponto. Grande parte, peraí, tia. Grande parte das partículas poluentes do ar inspirado. Ponto. Do ar inspirado. Ponto. Esse muco é eliminado. Repete de ponto, tia. Ponto. Depois de inspirado é ponto. Esse muco é eliminado por meio da movimentação dos cílios presentes nas células das vias aéreas. Ponto final. Entendeu? B. O que o tabagismo pode ocasionar nos cílios presentes na traqueia? E aí? Mau funcionamento e necessidade de tossir bastante. Porque o muco não vai, tipo, pra cima. Fica meio que preso ali. Isso. Os movimentos dos cílios, eles são reduzidos, tá? E com o tempo, eles vão sofrer redução. Os cílios vão sofrer redução, tá? Então, primeiro, o movimento dos cílios vai ser reduzido. E depois, com o tempo, os cílios sofrem redução. A célula perde cílios, tá? Peraí, tia. O movimento dos cílios é reduzido. E com o passar do tempo, os cílios podem sofrer redução.
Vou passar de tela. Ou até mesmo caírem completamente. Podem sofrer. Peraí, um segundo. O cílio pode secar e, tipo, quebrar e cair? Cair e não voltar mais, Porque aqueles poluentes, né, aquelas substâncias tóxicas do cigarro vão fazer com que aquela parte da célula comece a se degradar. Aí, mais uma razão pra não fumar, hein? Mais uma, isso aí. Tá, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida com relação ao sistema respiratório? Não? Peguem o caderno, eu vou ditar umas questões para vocês sobre o sistema digestório. Tá? Tá, pode terminar. Sobre o sistema digestório e o sistema respiratório. Tá? Tia, só que pouco para acabar a aula. São 11 horas. Deixa eu pegar o caderno, então. Tá? Ok. Caderno. Tá? São aquelas perguntas bem simplesinhas que eu faço para vocês, que tem lá no texto, tá? Mas aí qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente começa a fazer agora em aula, e aí eu vou ajudando vocês, tá? Tem gente com a câmera desligada. Então, vamos lá. Posso começar? Pode. Eu só quero avisar aqui um negócio. Tem gente cortando árvore e é perto de uns fios de luz e acabou de piscar aqui a luz. Eu não sei se vai acabar a luz. Tá, eu tô Vamos gravando. ver. Eu tô gravando a aula, Estela. Se por acaso tu perder, cair, tu pode assistir depois e pegar as perguntas, tá? Tá bom. Eu tô meio nervosa aqui de perder a aula toda. Tá, não, mas não te preocupa. Se por acaso tu cair por causa disso, tu pode assistir depois, tá bem? Então, número 1. Espera um pouquinho, professora. Espero. Prof, é exercício ou tu vai passar um texto assim pra gente? Não, são perguntas. São perguntas sobre o conteúdo, tá? É aquelas perguntas que eu faço que parece um resuminho do conteúdo, tá? Então, número 1. Onde a digestão inicia? Eu posso botar número, tipo, falando qual é? Oi? Como Eu assim? posso estar botando número Como para assim? numerar as perguntas? É, número 1. Eu falei, número 1, onde a digestão inicia? Dois. Oi. Oi, Felipe? Quantas perguntas são? São 20. Tá. 2. Diferencie. Digestão mecânica. Diferencie. Digestão mecânica. Isso é a 1? É a 2. Tá, peraí, a 1. A 1 é onde a digestão inicia. Tá. Depois tem que mandar pelo e-mail? Não, a gente corrige na segunda.
tá? Tá bom. 2. Diferencie digestão mecânica de digestão química. 2. Diferencie digestão mecânica de digestão química. Digestão mecânica aí. De digestão química. Ah, tá. 3. Qual a função Peraí, tia. 1, 2, 3, 4, 5. Qual a função das glândulas anexas? Qual a função? Onde é que a gente Glândulas anexas no sistema digestório. Glândulas anexas. Qual a função das glândulas anexas? Eu tinha que página? Que a gente mandou isso. 27. Qual a função das glândulas anexas? 4. 4. Quais órgãos fazem parte? Quais órgãos? Essa 4, professor? Essa é a 4. 4. Quais órgãos? Oi. A 3, o final da 3 eu não ouvi. Eu tava procurando aí o negócio. A 3 é glândulas anexas. Qual a função das glândulas anexas? Ô, tia, quantas perguntas vão ser? 20. Putz. 4. Vou repetir a 4. Quais órgãos fazem parte? Quais órgãos fazem parte? Quais órgãos fazem parte do sistema digestório? Quais órgãos fazem parte do sistema digestório? Quais órgãos fazem parte do sistema digestório? 5. 5. O que é bolo alimentar? O que é bolo alimentar? 5. O que é bolo alimentar? Eu tive que refazer tudo por causa que o espaço que eu coloquei bem pouco. Tá, não tem problema. 6. Qual a função
da epiglote. Qual funciona da epiglote? Qual? Qual sistema? A epiglote em qual sistema? Ela tem a mesma função nos dois sistemas. É verdade. Qual é a função do quê que travou? Da epiglote. Mas Tá. vocês vão achar lá no sistema digestório melhor a explicação, tá? Qual a função da epiglote? A gente pode voltar lá na 1 até a que você tá agora, porque eu tô reescrevendo. Tá o quê? Eu tô reescrevendo o negócio, pode repetir as perguntas? Tu não copiou? Não é que eu não copiei, eu tive que arrumar, por causa que eu coloquei uma linha de espaço e não cabia. Tipo, nem uma linha, era zero. Tá aí, tu não copiou elas? Eu apaguei. Tu apagou? Felipe, por que tu não botou embaixo dessas questões, botou o número da questão e botou a resposta? Ou deixava para passar limpo depois. Eu repito, Felipe. Onde a digestão inicia? Onde a digestão inicia? Linha 2. A2. Diferencie digestão mecânica. Diferencie digestão mecânica de digestão química. Diferencie digestão mecânica de digestão química. 3. Qual a função das glândulas? Qual a função das glândulas anexas? Qual a função das glândulas anexas? 4. Quais órgãos fazem parte do sistema digestório? Cinco. O que é bolo alimentar? O que é bolo alimentar? O que é bolo alimentar? Oi? 6. Qual a função da epiglote? Qual a função da epiglote? Sete. Como o esôfago
como o esôfago leva, como o esôfago leva o bolo alimentar, como o esôfago leva o bolo alimentar até o estômago. 8. Calma, só um minuto. A gente tá conseguindo agora. Como o esôfago leva o bolo alimentar até o estômago. Professora, Oi. essas questões vão ficar de tema, né? Isso, a gente começa a fazer agora, se der tempo, e aí o resto vocês façam de tema, tá? Obrigado pela ajuda. 8. O que é quimo? O que é quimo? Quimo? Quimo. Q-I... Que é? Q-U-I-M-O. Quimo. A gente estudou isso? Sim, lá no sistema digestório. O que é quimo? Oito. O que é quimo? Quimo ou filme, prof? Quimo. Q-U-I-M-O. Quimo. Ô, tia. Oi. Eu acho que não vai dar tempo da gente fazer na aula. Nenhuma. É. São 20 perguntas e a gente ainda tá na 8. 9. É quimo. 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 Q-U-I-M-O. Quimo. Tá? Já volto. Nove. O intestino delgado. O intestino delgado. 9. O intestino delgado. Nove. O intestino delgado. O intestino delgado. Peraí. O intestino delgado. Alex, tá copiando? Delgado. É subdividido. É sub. É sub. Ô, tia, subdividido é tipo sub-tracinho dividido? Não, é tudo junto. Sub, S-U-B e depois dividido junto. Uhum. É subdividido em 3 partes. Ponto. O intestino delgado é subdividido em 3 partes. Ponto. Esse aí é o 9? É o 9. Tá. Repetir, prof? Posso? O intestino delgado é subdividido. O intestino delgado é subdividido em 3 partes. Mas onde é que a gente aprendeu isso? Muito lá na parte do sistema digestório. Sim, mas dá uma ideia de qual página? Ué, meu amor, depois tu senta e lê e procura. Não vou dizer as páginas para vocês. Faz parte do exercício. Ler e procurar, tá? 3 partes. Nossa, tia, é tão massa. Depois de 3 partes, ponto. Como elas
se chamam, vírgula. Como elas se chamam, vírgula. Depois, qual a função de cada uma? Então, como elas se chamam, vírgula, qual a função de cada uma? Professora, Oi. eu tenho uma perguntinha. Quando o livro, o professor faz uma pergunta que tem mais de uma pergunta dentro, que é tipo assim, uma pergunta, tipo essa. É uma pergunta e outra pergunta. Isso daí é simplesmente por aproveitar o assunto ou outra coisa? Não, é para ficar tudo junto, para ter um sentido a resposta, né? Se eu perguntar Sim. como se chamam só, vocês não vão saber depois qual é a função. Então, já faz tudo junto para ficar como se fosse um pequeno resuminho. Tá? Posso ir para 10? Pode. 10. O que é Billy? Ponto de interrogação. O que é Billy? Ponto de interrogação. Na mesma pergunta, onde ela é produzida? O que é Billy? Ponto de interrogação. Na mesma pergunta. Hã? Essa é a 10? Essa é a 10. O que é Billy? Ponto de interrogação. Aí na mesma pergunta, onde ela é produzida? Tá? O que é Billy? Ponto de interrogação. Na mesma pergunta, onde ela é produzida? 11. Billy, isso aí, Billy. Bilê, com E no final, tá? Bilê. O que é Billy? Ponto de interrogação. Onde ela é produzida, tá? Onze. Qual a função? 11. Qual a função do pâncreas? Qual a função do pâncreas? Professora, Oi. eu quero te fazer uma perguntinha sobre o pâncreas, não a função dele. Porque as pessoas ficam dizendo de vez em que começou, as pessoas ficam dizendo, ai, que dor no pâncreas. Vocês dizem assim. É tipo assim, só uma expressão? Só uma expressão. É só uma expressão. É só uma expressão. Professora, Não tem Professora. sentido. Oi. eu posso fazer uma piada assim, ó. Ah, Sabe o que o pâncreas faz? Ele faz pancradas. Pancradas. pancada. Tá ótimo. Excelente. Dá pra ser engraçado. Pessoal, vamos ajudar o colega. Vamos rir da piada. Eu 12. tenho que ser o rei dessa piada. Não ajuda, eu não gosto dele. Tá. Pessoal, 12. Qual órgão? Ó, qual órgão? Pessoal, parem de escrever no chat. 12. Qual órgão é comum? É comum. É comum.
Já, 12, tia. A 12. Qual órgão é comum ao sistema digestório? Qual órgão é comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório? Qual órgão é comum ao sistema digestório? Tia, quando você fala comum, você está dizendo que tem a mesma função, né? Que é igual, Tá. que ele está presente nos dois sistemas. Qual órgão é comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório? Tá? 13. Qual a função dos pelos? Qual a função dos pelos e do muco Repete de novo, prof. 13. Qual a função? Tá? Qual a função? Pode? Qual a função dos pelos e do muco presentes nas cavidades nasais? Você já notou que presente tem 3 sentidos? Presente de estar num lugar, presente de ser um presente que tu dá para uma pessoa, que tu recebe, e presente de ser o agora. Isso aí. 3. O melhor presente é o que você recebe. O melhor presente é que a gente recebe, né? 14. Onde encontramos? 14. Professora. Oi. Eu não peguei ali o finalzinho da 13. 13. Presentes nas cavidades nasais. Obrigado. De nada. Onde encontramos as pregas vocais. Professora. Oi. Parece até que a gente tá falando do meio grosso quando a gente fala as pregas vocais. É, né? É estranho, né? Eu simplesmente falava das cordas vocais, uma coisa assim. Não falava pregas vocais. Pode repetir, tia? Posso. Onde encontramos as pregas vocais? Onde encontramos as pregas vocais? Ô, tia. Agora que eu pesquisar um treco aqui, eu descobri uma coisa engraçada. Tem mais pesquisas de uma coisa com o nome errado dela do que com certo? Do jeito errado, do que com certo. Isso aí é normal. Vamos lá para 15. 15. Diferencie. 15 diferencie, entendi.
Diferencie. Diferencie. Respiração celular. Diferencie respiração celular. Respiração celular. De respiração Respiração pulmonar. Diferencie. Diferencie respiração celular de respiração pulmonar. 1, 2, 3, 4, 5. Respiração pulmonar? Isso. Diferencie respiração celular de respiração pulmonar. Tá? 16. Porque encontramos cílios na traqueia. Ponto de interrogação. Aí na mesma pergunta é qual sua função, tá? Na realidade é uma explicação da pergunta. Por que encontramos cílios na traqueia? Ponto de interrogação. Qual sua função? Agora pelo meu lugar. Oi, Estela? Eu posso botar explique? Não precisa, porque no momento que tu for explicar a função, tu já vai explicar o porquê encontramos os cílios na traqueia, tá? Tá, então, porquê... Oi. É melhor ir rápido, porque a gente só tem mais 3 minutos. Tia, você poderia repetir a 13, a 14, a 15, 16, 17, 18, 19, 20? Só um pouquinho, tá? Eu vou... deixa um espaço aí grande e copia 17, depois eu te dito as outras, tá? Quando terminar aqui. 17. O que é hematose? 17. O que é hematose? Hematose é com Z ou com S? Com S e H na frente. O que é hematose? Obrigado. Hematose é digestório, né? Não. O que é hematose? 18. 18. O que é... Pessoal, a gente vai terminar primeiro, ainda tem que fazer a chamada. 18. O que é... 18. O que é árvore respiratória? 18. O que é árvore respiratória? 18. O que é árvore respiratória? 19. Por quê? 19. Porque o pulmão esquerdo, porque o pulmão esquerdo é menor que o direito. Porque
o pulmão esquerdo é menor que o direito. Vinte. Explique como ocorre os movimentos respiratórios. Explique como ocorre os movimentos respiratórios. Tá? A 20 é aquela pergunta de explicar como é que ocorre a inspiração e como ocorre a expiração, tá? Só que eu fiz diferente a pergunta, tá certo?